E fala, Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. E no vídeo de hoje eu vou continuar trazendo o torneio de Dragon Ball Multiverse. Essa aqui é a parte 7. E para quem não viu as partes anteriores, eu vou deixar o link no comentário fixado. Falado isso, então vamos começar. I'm Saiyajin, o orgulho é tudo! E no capítulo anterior, eu parei no momento em que o Zenbu faz o caos no torneio. Quem consegue pará-lo é o Gash Kerlog, que consegue prender uma técnica Namekusei especial. E quando o Zenbu é preso, todo mundo fica feliz e aliviado. E quem chega nesse momento é simplesmente o Vegito. E quando ele chega, todo mundo olha pra ele tipo assim: caraca, tu chega só agora, vagabundo. Aí o Vegito: ué, o que aconteceu? O que eu perdi? Aí o Gohan vai lá e conta tudo pra ele. E ele fala: puta que pariu, eu perdi isso tudo, não é possível, que droga, eu queria estar aqui. E os Vargas tentam fazer o Zenbu voltar para o seu universo, só que a máquina ainda está com defeito e vai demorar para consertá-la. E nesse caso da Burá dá uma ideia ao Babidi, do tipo: Babidi, você tem a magia para conseguir selar o Majin Buu, por que não usa ela? Se você selar esse Majin Buu, vamos ganhar uns pontos com os organizadores. E o Babidi fala: é uma boa ideia, entretanto não vou usar isso agora, eu vou guardar para mais tarde. Sem contar, se eu conjurar esse feitiço eu posso selar também o meu Majin Buu, então é bom evitar. Eu vou guardá-lo para o momento de vida ou morte, até porque esse Majin Buu ultra poderoso aí, ele é bem perigoso. E a Kaioshin do Oeste agradece o Gash por ter conseguido prender o Zenbu e assim salvar todos. E ela fala que levará o Zenbu até o universo dele pessoalmente e o deixará por lá. Só que então o Zenbu simplesmente começa a pedir desculpas, no qual ele fala: por favor, me desculpe, eu errei, me perdoe. O que acontece é que eu tenho milhares de personalidades, às vezes me foge uma ou outra, eu ajo por impulso. Me desculpe, eu prometo a todos vocês que isso não vai acontecer de novo. Eu vou andar na linha, vou fazer tudo certinho, vou seguir as regras. Por favor, me dê uma segunda chance. E esse pedido inusitado de desculpas do Zenbu gera algumas divergências. Porque tem gente que fala para não acreditar nele, que ele é um manipulador, um mentiroso, um vilão que vai fazer alguma merda e vai matar alguém, então manda de volta. Porém outros falam que dá uma segunda chance, o cara é forte, lutou bem, é um bom entretenimento, deixa ele aí e fica na discussão se ele fica ou não fica. Até que quem aparece é o Sagrado Kaiô. E o Sagrado Kaiô diz que esse é um evento único, acontece somente uma vez na vida. Vamos dar uma segunda chance ao Majin Buu, até porque ele é um bom participante. E a sua ideia é de que o Zenbu fique preso o tempo todo, e que ele só seja liberado para poder participar da sua luta e depois voltar a ficar preso. Mas o Gash fala que não consegue manter essa técnica por muito tempo. Entretanto, o Sagrado Kaiô diz que viu como é que ele faz a técnica e consegue replicá-la perfeitamente. E o Piccolo acha estranho ele conseguir replicar uma magia Namekusei, até porque só Namex poderiam fazer isso. E o Piccolo acha esquisito, mas como esse cara é um deus, um Kaioshin, talvez realmente consiga fazer isso. E realmente ele consegue fazer isso. Ele estica o braço e o Majin Buu vai preso para sua mão. E ele fala: viu só? Tá tudo sob controle. Podemos voltar com o torneio e com as lutas. E com tudo resolvido, voltamos finalmente para o torneio do Multiverse, continuando a luta que foi paralisada, que é entre Bardock versus o Rei Cold. E o Rei Cold fala: finalmente poderei voltar para minha luta e vou massacrar esse Saiyajin. E o Bardock fala: esse oponente é forte, porém eu já vi o seu futuro, eu sei como você termina, completamente machucado. Essa luta já está ganha, eu vou acabar com você. Então Rei Cold fala: você se acha demais, assim como todos os Saiyajins. Só que eu não tenho medo de você. Não tenho medo que possa haver o futuro. Até porque os meus oponentes não têm futuro. E assim recomeça a luta entre Bardock contra o Rei Cold.
E após uma sequência insana de golpes e ataques, o Bardock fala: lutar contra o seu destino é inútil, eu vi como acaba e você perde feio. Então o Rei Cold fala: a brincadeira acaba agora, e usa todo o seu poder, no caso o seu 100%. E o Frieza fica em choque e fala: mas o quê? O meu pai usando 100% assim num segundo? Tão rápido? Que controle é esse? Ele nunca teve controle sobre essa forma e poder. O que tá acontecendo aqui? E agora nós temos Rei Cold com 100% de poder contra o Bardock em Super Saiyajin. E o Bardock não teve a menor chance, foi espancado pelo Cold. E o Cold coloca o Bardock em uma esfera de energia que possui um poder enorme e lança contra os outros Saiyajins. E o Goku percebe a força do ataque, ele sabe, se chegar ao solo vai machucar pessoas, mas principalmente irá matar o Bardock. E o Goku pensa rápido e se transforma no Super Saiyajin 3, onde cria um campo de força que absorve o impacto e dessa forma conseguindo salvar a vida do seu pai. E o Bardock cai bem machucado no chão, porém ainda vivo. E ele fala: como é que eu fui perder? Eu vi o futuro. Era pra ele ter perdido, pra ter ficado machucado. Onde foi que errei? E assim Bardock perde a luta, e quem avança é o Rei Cold. E o Dr. Height também comenta: que luta magnífica! Ver Saiyajin apanhando é bom demais. Eu poderia ter matado ele, porém recebi algo melhor. Irei matar o príncipe. Não vejo a hora de matar Saiyajins. E agora irá começar a próxima luta. Dr. Height, Universo 3 contra Vegeta, Universo 13. E ao subirem no ringue, os dois têm uma breve conversa, onde Vegeta pergunta: então você é o Tisso Furudin que conseguiu matar todos os Saiyajins do seu universo? E o Dr. Height fala: exatamente. Isso deixa você bravo? Você quer se vingar de mim? Pois saiba que é sua raça. E o Vegeta interrompe e fala: cala a boca, não entenda errado. Eu não tô nem aí pra eles. Na verdade, você fez muito bem de ter matado todos eles. Até porque os Tisso Furudins eram muito fracos. E nós os matamos por serem inúteis. E se você conseguiu matar todos os Saiyajins, isso prova que eles eram fracos e mereceram muito bem a morte. E nessa vida, o forte vence e o fraco morre. É assim que tem que ser. E o Dr. Height incrédulo fala: é exatamente por isso que a sua raça tem que morrer. Vocês são monstros. Não se importam com vocês mesmos. Eu vou matar a todos. Nenhum Saiyajin vai viver. Acabarei com cada um de vocês. E o Vegeta fala: não seja idiota, seu velho. No meu universo, eu matei os mais fortes. Inclusive, eu matei a raça que exterminou a minha. Então você pra mim não é nada. E o Dr. Height fala: ah, é mesmo a raça que acabou com a sua? No caso seriam eles? Ele vai e invoca Rei Cold, Cooler e Frieza. E um dos Vargas fica sem entender. Espera aí, Frieza? Cooler? Rei Cold? Não sou do universo 8? E um outro Vargas diz: não, essa habilidade pertence ao Dr. Height. Aquela esfera que ele carrega pode invocar esses fantasmas. E por ser um poder que vem de uma arma dele, então estão nas regras. E voltando para a luta, Dr. Height ordena que os três ataquem o Vegeta. E o Vegeta fala: sério? Esses três palhaços para mim não são nada, já os superei há muito tempo. E o Vegeta se transforma no Super Saiyajin 2 e derrota o fantasma do Cold com facilidade. E é então que os fantasmas do Frieza e do Cooler se transformam. E o Frieza fica surpreso ao ver que o seu fantasma tem uma forma igual ao do seu irmão Cooler. Ele não sabia que poderia fazer isso. E o Cooler fala: e você não pode, essa transformação é só minha. Isso é uma ilusão, você não pode fazer isso. E o Frieza fala: eu vou tentar. E o Cooler: não vai não, a transformação é só minha. E o Dr. Height explica que seus fantasmas recebem upgrades, onde pode ficar mais forte até do que o original. Só que mesmo usando Cooler e Frieza com seus poderes máximos,
o Vegeta derrota os dois usando somente uma única mão. E ele fala: isso é tudo que você tem, velho? Pra mim não é nada. Então o Dr. Light diz: você, Saiyajin, exterminou muitos povos sem a menor piedade, mandou muitos para extinção, mas me diga uma coisa, você conseguiria fazer o mesmo com a sua própria raça? E assim Dr. Light invoca todos os Saiyajins. E numa cena muito emocionante, à la Dragon Ball Super, o puro amor, Vegeta vê os seus entes queridos, amados familiares, o seu pai que o criou, a sua mãe que lhe deu a luz, o seu melhor amigo que o treinou. Uma cena muito emocionante e Dr. Light fala: está vendo, Vegeta? Isso aqui é o amor dos seus amigos e familiares. Eu consigo ver no seu coração que você perdeu cada um deles e sofre até hoje. Não tem por que sofrer, Vegeta. Apenas os aceite. Eles são os seus e pá! O Vegeta explode a cabeça da mãe dele e fala: tá de sacanagem, velho? E começa a meter a porrada em todo mundo, estoura a barriga do pai dele, mata o melhor amigo, mata o primo, mata a mãe, mata todo mundo. E os outros Saiyajins de fora olhando, o Raditz, Kakaroto e Nappa falando: caramba, que inveja, eu queria estar ali matando todo mundo, deve ser muito bom. O Vegeta continua metendo a porrada em todo mundo com a maior felicidade que ele já teve na sua vida. Ele tá muito feliz. E é então que aparecem os seus amigos, Nappa, Raditz, Kakaroto, e vão falar com ele: calma, Vegeta, somos seus amigos, somos sua raça, sem ódio, mas amor. Aí o Vegeta estoura a cabeça do Nappa e do Raditz e pega o Kakaroto pelo pescoço e mete a porrada. Seu filho da puta idiota, eu vou te matar, isso aqui é Dragon Ball, porra! E o Goku comenta com o Vegeta: caralho, Vegeta, tá no filho da puta mesmo, hein? Era ruim pra caralho. Mas ainda bem que você mudou, não faz mais isso, né? Aí o Vegeta pensando: eu queria muito estar no lugar dele, isso é muito divertido. E voltando para o combate, o Vegeta tá se divertindo pra caralho, matando todo mundo, explodindo a porra toda. Ele acabou com todo mundo, ou quase todo mundo, porque sobrou um fantasma Saiyajin, que é simplesmente Broly, o lendário Super Saiyajin. E quando o Goku vê, ele fala: fudeu, se ele perdeu o controle, acabou. Mas quando o Vegeta vê o Broly, ele tem um plano, porque ele fala: eu conheço bem o Broly, se eu demorar, ele se transforma e fica mais forte. Se ele virar a forma lendária, eu tô acabado. Porém, não vou deixar isso acontecer. Então Vegeta rapidamente usa seu poder máximo, vai até o Broly e acerta um golpe em seu coração, assim o matando, evitando que virasse o Super Saiyajin lendário. Matei o seu guerreiro mais forte, agora você não tem mais nada. E o Dr. Light diz: você está muito enganado, porque a minha máquina funciona e analisa o tempo todo. E todo mundo que morreu, ela copiou, inclusive no torneio. Então ele invoca todos os participantes que foram mortos no torneio. Mas o Vegeta diz que esses idiotas não são nada pra ele. E após o Vegeta acabar com a maioria, a Pan tenta chegar perto e usar o Taioken. Porém, Vegeta já conhece a técnica, então pega pelo pescoço e fala que vai matá-la. Nesse caso, a Pan é cortada ao meio. Porém, não foi o ataque do Vegeta, mas sim o ataque do Ultra, que corta a Pan e também corta o Vegeta. E mesmo bem machucado, o ataque não foi mortal, e o Vegeta se levanta. Então o soldado Ultra fala: o quê? Ele sobreviveu no ataque cortante? Isso é impossível, corta até um planeta. E o Vegeta diz: o corpo daquela fedelha amorteceu o ataque, você não pode cortar 2 Super Saiyajins. E quando o soldado Ultra tenta atacar novamente, Vegeta é mais rápido, lança um Kian-san e o corta ao meio. E ele diz: eu matei todas as suas marionetes, não sobrou mais nada. O próximo é você, seu velho desgraçado. Porém, tinha alguém ainda vivo, no caso, o Cell Jr., que na explosão que o Vegeta fez, ele voltou e com Zenkai, agora com nível Super Saiyajin 2.
E o Goku até comenta, ele focou tanto no grupo que esqueceu que o menor deles era o mais forte. E o Vegeta leva uma surra do Cell Júnior e fala: eu, Vegeta, o príncipe dos Saiyajins, o imperador de todo o universo, perdendo para um nanico desse. Que vergonha, que desgraça. Então ele começa a lembrar, nesse torneio há sempre alguém mais forte, sempre um nível maior. Eu não vou ficar para trás. Ele começa a gritar, liberar todo o seu poder e desperta o nível do Super Saiyajin 3. E agora no nível Super Saiyajin 3, Vegeta mata o Cell Júnior com somente um único golpe e vai para cima do Height, que usa um campo de força, porém é facilmente quebrado. E agora o Dr. Height está à mercê do Vegeta, não há nada que ele possa fazer. Porém, quando o Vegeta iria atacá-lo, ele simplesmente perde a transformação e cai no chão, porque ele perdeu muito sangue, e o Super Saiyajin 3 consome muita energia, então ele ficou bem debilitado. E o Dr. Height aproveita, chega até a sua esfera e ele fala: calma, Vegeta, eu guardei aqui um presentinho pra você, e chama o seu último fantasma, que no caso é o próprio Vegeta. E não há nada que o Vegeta possa fazer, ele sangrou demais, tá sem energia, tá debilitado. Então o outro Vegeta fantasma está descansado, com facilidade lança um único ataque e assim o mata. Dessa forma quem vence é Dr. Height do Universo 3. E o Kakaroto comemora a morte do seu, entre aspas, amigo. Vegeta morreu, agora eu sou mais forte aqui e eu sou o líder. E agora eu sou oficialmente o novo imperador de todo o universo. E dessa forma Vegeta perde a luta e quem vence é o Dr. Height, que avança para a próxima fase. E com o fim dessa luta insana e muito foda, eu finalizo a parte 7 por aqui, que foram lutas épicas. Bardock Recode, Dr. Height e Vegeta. Eu gostei pra caramba. E você o que achou? Comente aqui embaixo a sua opinião. E a parte 8 eu trago em breve, só aguardar, beleza? Então é isso. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima, Saiyajins. Valeu, falou! Fui!